Graça e paz. Se ela precisar sentar, É uma luta atrás da outra. Não está sendo fácil, mas a gente continua. Queridos, eu queria só fazer um comentário rápido sobre a questão do Pix, que a missionária falou. Eu vim de uma igreja, eu tive em uma igreja, que eles demoravam 15 minutos no ofertório. Do tempo que eu venho aqui, eu não vejo essa igreja pedir dinheiro. Então, a gente precisa entender que, biblicamente, o dízimo, ele era para o sustento do sacerdócio. Tudo que era feito no templo era oferta. Quando o templo foi construído, Davi teve que pedir, quando foi recolhido, que foi construído na época de Salomão. Mas Davi teve que pedir o povo para parar de doar. Quando o tabernáculo foi construído, Moisés pediu o povo para parar de doar. Então, tudo aquilo que é feito na parte geográfica e física da igreja, o correto, biblicamente, é que ele seja feito com oferta. O dízimo tem a sua direção, é para sustento do sacerdote, sustento das viúvas, sustento dos órfãos. É claro que a gente faz o que dá. Mas eu estou falando isso porque, como eu não tenho a carteirinha da papai, ninguém vai ficar chateado comigo. Então, a pastora foi para o púlpito pedir dinheiro. Então, eu não tenho a carteirinha daqui, então eu posso pedir. Então, que o nosso coração seja um coração de ofertar. E eu amei o Pix, falei com ela, eu nunca trago carteira. Hoje eu trouxe, quando o irmão passou, eu falei, hoje eu trouxe carteira. Mas eu nunca trago, então o Pix me faz muita falta. Porque eu dízimo eu já mando por Pix, mas agora eu posso ofertar. Queridos, a pastora falou que talvez eu precise sentar, em nome de Jesus não vai precisar. Mas eu passei por um problema, o pastor Márcio comentou com vocês, na quarta-feira. Eu estou afastada do trabalho ainda, estou tomando alguns cuidados. Então, se eu sentir qualquer incômodo, eu sento tranquilamente. O pastor Márcio está passando mal, a gente supõe que seja uma virose, mas agora, um pouquinho antes de eu subir, ele falou para mim que teve uma pequena melhora. Então, Deus honra, quando a gente se dedica ao reino. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está no livro de Neemias, capítulo 2, verso 20. Neemias 2, 20. Amém. Irmãos, Neemias está perto de Salmos, tá? Ele vem antes de Esdras e Esther. O texto diz assim: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém, queridos? Podem sentar. Irmãos, o livro de Neemias é um livro muito interessante, muito importante para a igreja entender o foco e o motivo da igreja estar aqui. Irmãos, cheguem em casa, leiam o livro de Neemias, ele não é grande, dá para ler rapidinho, leiam, entendam essa história. Eu vou contextualizar aqui um pouquinho para vocês. Eu acabei de falar de Davi, de Salomão. Davi reinou, na sequência Salomão reinou. E Salomão não agiu corretamente com Deus, ele errou em vários pontos. É outra pregação. Depois de Salomão veio o filho dele, Roboão. E Roboão então fez um pouquinho pior do que o pai. E o reino rachou. Aquele povo de Israel que foi formado lá na época de Jacó, aquele povo se dividiu. Parte desse povo ficou sendo chamado Judá, outra parte ficou sendo chamada Israel. E a Bíblia diz que no povo de Judá, que era a linhagem de Davi, haviam reis bons e reis maus. Mas a parte que seguiu Jeroboão, que não tinha descendência davídica, que foi o povo de Israel, não teve um rei bom, era só rei mau. E o que derrubou as duas nações foi idolatria. E às vezes nós temos um pensamento muito errado de idolatria, em achar que idolatria é uma veneração ou uma adoração a um objeto específico. A palavra de Deus é muito clara que idolatria é tudo aquilo que a gente coloca à frente de Deus.
Seja o que for, pode ser uma pessoa, pode ser um compromisso, pode ser um lugar, pode ser o seu dinheiro, pode ser o seu coração. Se ele está à frente de Deus, você está em idolatria. Isso que está à frente de Deus é o seu ídolo. E o povo de Israel foi levado cativo, se dispersou, mas o povo de Judá ainda ficou mais um tempo. E aí, depois de um tempo, também foi levado cativo. E aí a gente vai lá para a história de Daniel. Já preguei Daniel aqui para vocês. Passou Daniel, trocaram-se 2 reinados, chegou o reinado Medo-Persa. Quando chega o reinado Medo-Persa, Ciro, ele tem uma postura diferente com o povo. Porque enquanto Nabucodonosor segurava o povo lá cativo, Ciro não. Ciro disse o seguinte: olha, vocês podem voltar para a terra de vocês. Vocês continuam pagando imposto para a gente, mas vocês voltam para a terra de vocês. Só que Jerusalém estava um desastre. Porque quando Nabucodonosor entrou lá, ele fez um estrago naquele lugar. Então os muros estavam queimados, as portas estavam caídas, o povo estava numa pobreza. Quem restou lá estava numa situação deplorável. E para você sair de onde você estava para ir para lá, tinha um custo, tinha um trabalho, tinha toda uma questão. Então não era algo simples. E aí o texto nos fala desse rapaz aqui, Neemias. Neemias era alguém que ele vivia dentro do palácio, ele servia diretamente ao rei. Ele era, na verdade, amigo do rei. Ele era copeiro e ele era muito próximo ao rei. Neemias tinha uma situação extremamente confortável. Ele comia bem, ele dormia bem, ele morava bem. E ele ganhava bem. Que mesmo cativo, ele tinha os benefícios de um cativo meio livre. Essa era a vida de Neemias. Mas o coração de Neemias, e Neemias não nasceu em Jerusalém, ele já nasceu no cativeiro. Mas o coração de Neemias, ele era voltado para as coisas de Deus. Porque havia uma profecia, que Daniel ora desse jeito, e com certeza Neemias também orava, que se vocês orassem, que se eles orassem ligados para o templo, que Deus ouviria a oração. Então toda vez que Neemias orava, gente, isso não está na Bíblia, tá? Isso é interpretação minha. Eu entendo que toda vez que Neemias orava, ele seguia essa orientação. Então o coração dele se voltava para Jerusalém. E aí a história nos conta que o irmão dele chega lá em Suzã, e o irmão dele morava em Jerusalém. E ele pergunta: e aí, Hanani, como é que estão as coisas lá? Falou: a coisa lá está feia. Está tudo ruim. O povo está pobre, o povo entra e sai dali a hora que quiser, porque não tem muro, não tem proteção. Aquilo lá está uma bagunça. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Neemias chora, lamenta. Sabe por quê, irmãos? Porque chorar e lamentar é normal. Todo ser humano chora, todo ser humano lamenta, e está tudo bem com isso. O que não é normal é você permanecer lamentando. Porque o texto diz que ele chora, que ele lamenta, que ele jejua, que ele ora, mas ele levanta e toma uma atitude. Irmãos, nós choramos, nós lamentamos, nós ficamos tristes, mas a gente coloca isso diante de Deus. Fala: Senhor, o Senhor está vendo como está meu coração. O Senhor está vendo a minha tristeza, a minha lamentação, mas Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Porque, irmãos, as nossas lágrimas, elas vão frutificar algo. Nenhuma lágrima nossa que cai no chão, ela cai à toa, não. O Senhor está ali recolhendo, ela vai frutificar em algo. E as lágrimas de Neemias frutificaram em algo. Deus dá uma direção para Neemias, ele chega diante do rei e ele pede ao rei tudo que ele precisava para a reconstrução daquele muro. E ele não chega pedindo pouca coisa, não. Ele pede material, ele pede gente, ele pede carta de autorização, ele pede condução, ele pede tudo. E ele ainda diz para o rei o tempo que ele ia gastar para reconstruir aquilo. Irmãos, os muros de Jerusalém estavam no chão há 120 anos, mais ou menos. Algumas pessoas tentaram resolver isso. Esdras, por exemplo, foi lá e conseguiu dar uma ajeitada no templo. Mas os muros continuaram no chão. Quando a gente compra um terreno, ou alguém que vocês conhecem comprar um terreno, a primeira coisa normal a se fazer é construir uma cerca. Dificilmente você tem dinheiro para construir um muro, né? Você não fez nem a casa, mas a cerca a gente faz. Quando você passa num terreno e tem uma cerca, você entende, isso aqui tem dono.
Isso aqui não está solto não, isso aqui tem dono. Só que Jerusalém não tinha dono, não tinha muro, não tinha nada. Entrava-se e saía de lá a hora que quisesse, do jeito que quisesse. E Neemias entendeu isso, não é assim que é para ficar. Porque, irmãos, nós temos uma obra para realizar. Nós fomos chamados para um serviço no reino. Nós não podemos ficar sentados, confortáveis, achando que alguém vai fazer para a gente. Não, nós vamos fazer. Independente do que nós estejamos sentindo, independente das nossas emoções, o reino de Deus está acima de tudo. E a gente se posiciona e vai chorando, lamentando, em luto, mas a gente vai. E foi assim que Neemias foi. E quando Neemias chega lá, com boa intenção, cheio de tudo que precisava, a luta só estava começando. Irmãos, a vida do servo é assim. Se eu encontrar um servo de Deus e disser para mim assim, tem luta não, pastor. Eu falei, eu quero nem conviver. Tem alguma coisa errada. Não é natural. Nós temos desafios diários. É claro que tem momentos que nós estamos mais tranquilos. Tem. Aproveita e comemora. Porque não vai demorar muito. Você vai ter que guerrear de novo. E essa é a nossa vida e glória a Deus por isso. Porque nós não guerreamos sozinhos. E me perdoe aqui, não faz parte da pregação, mas eu olho para essa pastora e eu penso, Deus, será que um dia eu vou me tornar uma mulher como ela? Vocês têm noção da pastora presidente de vocês? Nível de mulher que ela é? Mas você sabe por que ela é esta mulher aqui? Porque ela é boa, sim, ela tem uma índole maravilhosa, mas porque o Senhor é com ela. Tudo que ela faz é em nome de Jesus. Eu escutar dela, não vou para o culto de oração. Vai ter culto quarta-feira. É só quem tem Jesus como foco na vida. Então eu estou pregando sobre Neemias, mas eu podia pregar sobre a pastora Magali também. Porque os atos dela continuam aqui na Bíblia. Depois de Atos dos Apóstolos, nós continuamos escrevendo os atos. Porque nós somos os discípulos de Jesus. E ele teve a mesma postura. O reino estava acima de tudo para ele. O reino era tudo para ele. Irmãos, ele não morava em Jerusalém, ele não precisava fazer aquilo. Aonde ele estava tinha muro. Aonde ele estava tinha riqueza. Aonde ele estava tinha cama boa, tinha palácio. Tinha tudo que ele precisava. Mas Neemias não pensou nele. Ele pensou no reino. E se nós pensarmos no reino, a nossa vida muda e nós fazemos história. História que vira testemunho e que transforma a vida de outras pessoas. Porque nós nascemos para isso, irmãos, nós nascemos para dar frutos. Não para comer dos frutos daquilo que o Senhor nos deu. Nós damos fruto. Nós nos alimentamos do outro. Foi dessa forma que nós fomos criados. E Neemias chega lá. E a coisa não é fácil. Aqui mesmo no capítulo 2, já fala um pouco sobre isso. Mas Neemias encontra oposição à construção. Irmãos, vocês imaginem a genealogia, a herança daquele lugar. 120 anos de muros no chão, de portas queimadas. Então, o vovô falava para o netinho, filho, netinho, aqui não tem jeito não. Ó, desde que eu nasci, isso aqui está desse jeito. Isso aqui não tem jeito não. Aí o pai falava para o filho a mesma coisa, meu filho, ó, melhor se acostumar com o jeito que as coisas estão aqui. Aí falava com outro senhor, com uma outra senhora, e a fala era sempre a mesma. 120 anos daquele povo paralisado, sem fazer nada. Desses 120, 70 já tinha passado do cativeiro. Eles já podiam estar se mexendo, mas não. É ruim, é assim mesmo, vão ficar assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. O Senhor nos dá desafios para nós enfrentarmos e fazermos alguma coisa. Neemias, que não precisava fazer, se mexeu. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Neemias era patriota. Ele era uma pessoa que tinha devoção por aquilo que era do reino. Irmãos, o que Neemias ganhou? Saindo do palácio e indo lá em Jerusalém reconstruir muros e portas. Nada. Vocês acham que ele voltou num cargo maior no palácio? Não, ele já estava no cargo mais alto abaixo do rei. Vocês acham que o rei ficou mais admirado dele? Não, porque a admiração do rei é pelo que ele fazia pelo rei, não pelo que ele fazia pelo povo judeu.
Ele não ganhou nada nesta vida, mas o nome dele está aqui, a história dele está aqui, o nome dele foi falado no céu. Está vendo meu servo Neemias? Ele está se mexendo, ele está fazendo alguma coisa pelo reino. O que estão falando no céu a nosso respeito? Será que nós estamos nos mexendo? Ou a gente está confortável na posição que nós estamos? É igual a missionária falou, nós precisamos trocar o microfone. Irmãos, trocar o microfone é uma bênção para todo mundo ganha. Ganha quem fala, ganha quem escuta. Então a gente ainda vai trabalhar, ainda vai ganhar. Neemias trabalhou, não ganhou nada. Vocês acham que fizeram uma estátua em homenagem a Neemias? Não. Neemias veio porque quis, ninguém chamou ele aqui. Mas a preocupação de Neemias não era com aplauso. A preocupação dele não era com honraria. A preocupação dele era fazer o que precisava ser feito em favor do reino. Ele era um patriota, ele era uma pessoa de fé, ele era valoroso, ele era diligente, ele era justo. E ele chega naquele lugar, um lugar de miséria, humilhação, destruição. E Neemias se posiciona. A Bíblia fala que primeiro ele dá uma volta na cidade. Ele permanece lá 3 dias, ele observa o que precisa fazer, ele não conta inicialmente o que ele veio fazer. Porque assim que ele conta, a oposição se levanta. Nós precisamos parar e pensar, o que o Senhor tem me chamado para fazer? Irmãos, aprendam algo que eu aprendo todos os dias. Eu só tenho paz com Deus se eu estiver dentro do propósito, cumprindo o chamado que Ele tem para mim. A gente não tem paz quando a gente foge daquilo que Deus está te chamando para você. Você não tem paz enquanto você não aceita o chamado. Enquanto você não cumpre o que Ele mandou para te fazer. Ah, mas eu não consigo. Exatamente por isso que Ele te chamou. Porque Ele não precisa de quem sabe. Ele precisa de quem é dependente dEle. É para isso que nós somos chamados, para ser dependente dEle. Porque se eu não dependo dEle, eu nem subo aqui. Não subo não, irmãos. Eu tenho que subir aqui nervosa. Eu tenho que subir aqui preocupada. Será que eu vou conseguir entregar o que Deus tem? Para eu subir aqui dependente dEle. Faça dependente dEle. Neemias tinha todo um recurso, mas ele dependia da intervenção de Deus. Porque a coisa lá era muito complicada. E ele chega lá, ele observa. E aí ele chama o povo a tomar uma posição. E fala, gente, a gente vai ficar nessa situação até quando? Vamos fazer alguma coisa. E aí ele incentiva o povo, ele levanta o povo para o povo fazer alguma coisa. Irmãos, quando eles começam a obra, e aí que bonito, todo mundo construindo. O texto diz, inclusive, que eles construíam com um martelo, né, na mão, uma ferramenta na mão, martelo é da minha cabeça, e com uma arma na outra. Porque eles sabiam que tinha oposição. A obra de Deus é feita assim. Você está trabalhando pelo reino aqui, mas você está guerreando contra o diabo aqui. Essa é a nossa vida com Cristo. E glória a Deus que nós temos espada para guerrear. Porque quem não tem Cristo não tem espada para guerrear. Ele está no sufoco lá sozinho. Mas nós não passamos pelo sufoco sozinho. A gente está trabalhando e a gente está guerreando. A gente está trabalhando e a gente está guerreando. E a vitória está vindo e o muro está crescendo. E o povo do lado de fora olhando e falando, gente, está acontecendo alguma coisa naquela igreja. Olha lá. Como é que aquela igreja continua de pé? Como é que aquela igreja continua levantando o muro? Como é que tem gente ainda trabalhando naquela igreja? Depois de tudo que aconteceu ali, a igreja está de pé? A igreja permanece? Eu vou lá ver o que está acontecendo. Porque é assim que nós damos testemunho, irmãos. Fazendo a obra de Deus, nem sempre nós damos testemunho falando. Nós damos testemunho com atitudes. Mas assim como teve os curiosos que devem ter ido lá ajudar, teve os curiosos que foram lá perturbar. A Bíblia fala em Sanbalate, Gesem e Tobias. E eles começam a mandar recado desaforado para Neemias. Fala, isso aí não vai dar certo não, cara. Isso aí sempre foi assim. Tá? Bobagem sua. Isso aí não vai passar da metade. Mas Neemias tem uma palavra legal para eles. Coloca aí para mim, lindão. Coloca aí. Neemias 6, verso 2. Olha a distração aí. Querendo pegar Neemias na distração.
No 2, lá no capítulo 2, eles zombam, eles amaldiçoam, não deu jeito, não resolveu. Agora aqui eles tentam criar uma distração. Aí diz assim: Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem, Neemias, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer. Irmãos, essa palavra aqui é a palavra que nós temos que falar todos os dias. Quando as vozes deste mundo e as vozes do mal vierem querer nos tirar do propósito de Deus, a nossa frase é essa: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, eu não vou sair da posição que eu estou e vou descer para encontrar contigo, não. Porque cessaria esta obra. Enquanto eu a deixasse e fosse ter com vocês, nunca. Porque a obra de Deus é muito maior do que qualquer um. A obra de Deus é muito maior que vocês. Na minha versão atualizada, eu diria que Neemias disse para eles: tenho mais o que fazer. Essa é a minha versão atualizada. Estou ocupado. E essa é a nossa palavra. Vem para cá, não vai no culto hoje não. Não vai no culto de oração hoje não. Eu tenho uma obra para fazer. Eu não vou voltar atrás, eu não vou retroceder. Eu já estou numa posição que Deus me colocou, eu vou descer por quê? Eu vou retroceder por quê? Não é isso que Deus quer para a minha vida. E essa foi a palavra de Neemias. Irmãos, a história nos diz que o muro foi construído em 52 dias. Vocês conseguem imaginar isso? Acho que nem o da minha casa foi construído em 52 dias. Era o muro de uma cidade. Aquela cidade ficou 120 anos no chão, porque não teve um que tomou atitude. Agora, aquele que chorou, que lamentou, que jejuou, que buscou a Deus, ele reuniu forças, ele liderou o povo, e em 52 dias aquele muro estava de pé. E o nome do Senhor foi glorificado, porque a partir de agora tinha movimento no templo, tinha sacrifício no templo, tinha culto no templo, porque agora a cidade estava protegida. Quantos dias nós precisamos para levantar o muro? Nós estamos levantando o muro todos os dias. O dia que eu deixo de estar na igreja, o dia que eu deixo de cumprir aquilo que Deus tem para mim, eu deixo de colocar um tijolinho nesse muro. Eu deixo de contribuir com a obra. Eu estou vendo a necessidade da igreja, eu não faço nada, eu deixo de contribuir para a obra, eu deixo de colocar um tijolinho. Irmão, sabe qual é o tijolinho que a gente coloca? O tijolinho que o Senhor nos deu. Nada do que nós trazemos para Deus, nós temos assim: eu ofertei. Você ofertou porque você tinha, o Senhor te deu. Você dizimou porque o Senhor te deu salário. Senão você não tinha como dizimar. Eu consegui chegar aqui porque o meu enteado me trouxe aqui de carro. Eu consegui chegar aqui andando porque eu tenho pernas para andar, porque o Senhor me deu. Tudo que nós fazemos, nós cantamos porque o Senhor nos deu fôlego de vida, porque o Senhor nos deu voz. Nós ouvimos porque Deus nos deu ouvido para ouvir. Então tudo que nós fazemos, nós só devolvemos para Ele aquilo que Ele já nos deu. E Neemias entendeu isso. E o muro foi reconstruído. Irmãos, eu tenho que encerrar aqui porque a gente já tem a ceia. Eu quero falar algumas coisas para os irmãos guardarem. Nós estamos num novo ciclo aqui. Nós temos lá as nossas tristezas, temos. Isso é válido, isso é normal, mas isso não vai nos parar. A missionária falou isso várias vezes. E ela foi muito firme nisso no que ela disse ontem. Nós temos uma pastora aqui, que é a pastora Magali, como eu já disse, a pastora presidente de vocês, que é uma mulher de fibra. E ela vai continuar esse trabalho. Em nome de Jesus, nós vamos ver essa igreja crescer. Como o irmão disse, inchar não. Igreja inchada a gente não precisa não. Mas nós vamos ver uma igreja crescer estruturada, crescer com disposição de fazer a obra de Deus. É esta igreja, por essa igreja que nós estamos lutando. Reconheça a grandeza da sua missão. Eu não sei para que Deus te chamou, mas se Ele te chamou, é grande. É grande. Pegue isso com todas as suas forças. Rejeite as distrações, que a distração vai ter o tempo todo. Diga para a distração: estou ocupado. Tenho mais o que fazer. Preserve-se até o fim.
O chamado, ele tem prioridade. Precisa de discernimento espiritual, precisa de foco, precisa de persistência. É decidir todos os dias. Irmãos, nós não fazemos por emoção. Emoção passa. Emoção passa. Nós fazemos por decisão. Eu decido levantar e encarar. Eu decido ir lá na igreja, colocar o meu tijolinho lá. Eu decido continuar a construção desta obra. Eu decido. Permaneça firme. Complete o muro. Irmãos, eu vou contar uma historinha aqui rapidinho. Jesus disse que ia ao Pai e ia prepararmos morada. Vocês conhecem esse texto? E quando a nossa morada fica pronta, o que é que ele faz? Ele vem e nos busca. A morada do pastor ficou pronta. A minha ainda não ficou. Mas ela pode ficar pronta amanhã. E até amanhã eu vou fazer o quê? Eu não sei que dia minha casa fica pronta. Mas eu sei que a hora que ficar pronta, o Senhor vem me buscar para morar nessa casa. E até a minha casa ficar pronta, eu vou ficar sentada em berço esplêndido? Não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me mexer. Eu vou realizar a obra. Eu não vou descer. Qual a grande obra que Deus confiou para você? Você está construindo algo para Deus ou você está preocupado em construir coisas para esta vida? Esta vida vai ficar. Essa vida vai ficar. Irmãos, o meu filho, Deus levou com 2 dias de vida. Meu filho não construiu nada nesta terra. Mas ninguém entra num hospital grávida para sair de lá de braços vazios. E quem já passou por isso sabe como é que é. Mas sabe o que isso nos prova? Que nós não temos o controle sobre nada. Deus sabe o nosso tempo aqui. Deus sabe de todas as coisas. Então, já que eu não sei, eu vou fazer o que eu sei, que é participar e persistir na obra dele. É preciso ter coragem para dizer: não vou descer, não vou voltar atrás, eu vou continuar, eu vou persistir. Irmãos, Filipenses 3,14 fala: prossiga para o alvo. 1 Coríntios diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E é isso que eu tenho para dizer para os irmãos esta noite. Nós vamos ter um momento de ceia aqui, de comunhão, de partir do pão, um momento de glorificação a Deus por tudo que nós temos vivido em Deus, pelo sustento de Deus, glorificar a Deus por essas portas abertas, por essa igreja de pé, pela estrutura que esta igreja tem. Irmão, se tem uma pessoa que visita a igreja, essa pessoa sou eu. E ver o que eu vejo aqui não é fácil de ver. Vocês têm uma característica muito parecida com Atos 2. Tinham tudo em comum. Essa é a igreja que o Senhor Jesus deixou, uma igreja que tinha tudo em comum. Então é essa igreja agora que vai ceiar. É essa igreja agora que vai glorificar a Deus. Pastora vai me acompanhar aqui. Nós vamos... O casal, né, vai servir.